Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, está começando o Tele Brasil Notícias desta semana, com muitas informações de utilidade pública, especialmente para você, quadro Tribuna Livre, falando sobre os taxistas e também você que faz o transporte escolar. E mais ainda, Polícia em Ação. Teremos também o quadro de esportes e outras informações para você. Veja agora, na sequência, as nossas principais manchetes de hoje. Decreto amplia a lista de serviços essenciais. Prestadores do serviço de táxi e transporte escolar pedem auxílio emergencial. Governo fecha acordo para evitar preços abusivos. Turismo recebe 5 bilhões de reais para enfrentar a crise do coronavírus. Governo de São Paulo lança app Poupa Tempo Digital. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Iniciamos o Tele Brasil Notícias, as notícias sempre na medida certa para você, agradecendo a sua audiência no Brasil e no mundo inteiro. Além disso, queremos lembrar que você pode participar através do Face Tele Brasil Notícias, mandar a sua correspondência, a sua informação pelo Gmail telebrasilnoticias@gmail.com. E hoje no programa vamos começar falando de uma situação bastante importante e que causa muitas dúvidas na população. Apesar do coronavírus, da solicitação aqui em São Paulo e em outros estados que você permaneça no seu lar, porém os decretos da Presidência da República alistam de serviços essenciais que podem funcionar durante a pandemia do coronavírus. Vamos ver quais são esses serviços essenciais. As novas atividades consideradas essenciais durante a pandemia do novo coronavírus são salões de beleza, barbearias e academias. O decreto foi publicado nesta segunda-feira em uma edição extra do Diário Oficial da União. Mas olha só, ele não começa a valer imediatamente. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já havia decidido que estados e municípios podem fixar regras próprias. Então essas atividades só podem voltar a funcionar com autorização local. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias e hoje com o nosso quadro Tribuna Livre, começando a partir de agora. Tribuna Livre. Exatamente. Auxílio emergencial no valor de um salário mínimo é o que solicita os prestadores de serviço de táxi e também de transporte escolar. A Câmara Municipal de São Paulo, através do vereador Toninho e também do Adilson Amadeu, está tomando a frente a essa questão para apresentar essa proposta na Câmara de São Paulo. É interessante que hoje, não só esta categoria, mas as outras categorias também, aqui em São Paulo, estão paradas, aguardando aí a liberação do momento certo em que o coronavírus esteja fora do seu pico para que possam voltar às atividades.
Mas a pergunta que se faz, como eu, você, que somos pessoas que trabalhamos por nossa conta, buscamos aí patrocínios, buscamos prestar serviço à população e às pessoas, poderemos fazer para nos sustentar? Porque fora esse mecanismo, não somos registrados empregados, não temos CLT, não temos nenhuma garantia. A única garantia que temos é o benefício que o governo liberou até agora, mas que, se você analisar na sua mesa, acaba não sendo o suficiente. O que fazer nesse exato momento? Mas voltando à questão dos taxistas e dos transportes escolares, aqueles motoristas que prestam serviço, como eu disse, em razão da quarentena que é imposta pela esta epidemia do coronavírus, muitos estão sem poder até mesmo trabalhar. Aqui em São Paulo temos agora esse rodízio, né? Apesar que o taxista está liberado, porém o de aplicativo está tendo dificuldade para trabalhar, e quem faz o transporte escolar, não tendo aula, realmente se torna mais difícil ainda e acaba realizando dificuldades para sustentarmos a nossa família. É uma situação que acaba sendo drástica, né? Porque eles, como é que a gente vai pagar aluguel? Como é que vai pagar a comida? Fica bem difícil, né? E é uma experiência que ninguém, nem eu nem você, havíamos vivido no país. E já nessa escala. Voltando a falar então da questão dos taxistas, em esclarecimento à categoria de taxistas sobre o projeto de lei 263/2020, que trata da concessão de auxílio emergencial no valor de um salário mínimo. A você que é prestador do serviço de táxi do transporte escolar, o vereador Toninho Vespoli, em virtude do impacto social e econômico imposto pela pandemia do coronavírus em âmbito nacional, está, juntamente com o vereador Adilson Amadeu, lutando para apresentar, para que seja aceita a proposta, que é uma iniciativa representadora na Câmara Municipal. O PL precisa passar a tramitação de 2 votações na Casa para depois ser levado ao Executivo para sanção. E eles informam que estão trabalhando em prol dessas 2 categorias. Espero também que outras categorias aí, que são da linha de mídia, publicidade, também estejam trabalhando e focalizando recursos para que as empresas não venham a fechar, ou então aqueles que ali trabalham não venham passar maiores dificuldades do que já passam. Mas vamos observar essas informações para os taxistas e também para aí você que faz o transporte escolar na nossa Tribuna Livre de hoje. Tribuna Livre. Hoje é 27 de abril, estou aqui com o vereador Adilson Amadeu. Nós apresentamos um projeto sobre a questão dos taxistas do TEG para que eles tenham uma ajuda de custo, pelo menos de um salário mínimo, enquanto durar a pandemia. Só que é por meio até do nosso mandato, era para a gente ter entregado para o Adilson, dar uma olhada antes, para a gente arredondar todo esse negócio aí, né? E, então, o que acabou de decidir? Nós retiramos o projeto por conta disso. Até o pessoal do TEG também, viu, Adilson? Tem algumas propostas a fazer para melhorar o projeto. Então a gente vai provavelmente apresentar o projeto novamente amanhã, que nós estamos unindo força, né? Os taxistas e o pessoal do transporte escolar. Então 2 mandatos que vai fazer de tudo para que realmente a gente garanta aí pelo menos uma ajuda de custo. A gente sabe que não é muita coisa, né, Adilson? Mas é o que dá para fazer nesse momento, pelo menos ter uma ajuda de custo para ajudar aí nesse momento difícil da pandemia, né? Muito bem, olha, vocês escolares que sempre estive perto dos senhores e taxistas, eu quero que os senhores saibam da boa vontade, da tranquilidade em preparar um projeto como o Toninho Vespoli fez. Ele preparou de uma maneira para que o governo entenda que vocês precisam de um benefício urgente devido à necessidade toda dessa pandemia que nós estamos passando. Então, eu só tenho a agradecer o Toninho Vespoli por essa ação, onde ele está me participando desse projeto, onde realmente nós vamos insistir com o governo, né, Vespoli, para que atenda tanto os escolares como os taxistas e todo o sistema TEG do município de São Paulo. Toninho, muito obrigado, valeu, tirou o projeto para que a gente possa incrementar um pouco mais e depois nós devemos até despachar com o prefeito, Toninho, para que ele entenda que isso daí precisa ter rapidez.
Isaías, são 2 mandatos brigando por essas categorias. Vamos junto, que junto a gente é mais forte, né, Adilson? Entendo, escolares, realmente, taxista, quem está fazendo pelos senhores? Toninho Vespre. Tele Brasil Notícias. Quero lembrar que, além da nossa participação e da sua participação com as informações e você aí contribuindo com a sua audiência, nós temos aí os colaboradores, qual nós agradecemos aí ao Palhão, que está sempre atento à nossa programação, e lembrando que ele está atendendo através da internet, e isso provavelmente se não mudar a circunstância, né? Aí você faz o seu pedido pelo site opalhão.com.br, tá? Não esqueça disso. E lembrando, além do pedido, ele tem também o seu e-mail, que você faz lá, opalhão@terra.com.br. Depois eu vou dar informações do WhatsApp e do telefone. Você está vendo aí, inclusive aí, onde está aqui ao nosso lado, a informação com o telefone para que você possa estar ligando também. Ele tem também o WhatsApp para que você possa fazer o seu pedido. Você que gosta aí, ou negocia, ou trabalha com artesanato, temos essa informação de O Palhão, que está atendendo você não de loja aberta, mas através do seu pedido pela internet. Vamos falar agora, tivemos aí domingo passado, o Dia das Mães, e vamos falar um pouquinho do que é desafiador para que as mães possam estar juntamente com os seus filhos neste momento de pandemia. Porque no país, o coronavírus parece que avança, né? E acaba mudando a rotina de todos os brasileiros, né? E justamente essa matéria, ela vem da TV de uma outra região, em Rio Claro, interior de São Paulo, e ali é mostrado o desafio das 2 mães, uma médica e outra de primeira viagem, para poder aí passar com os filhos diante da situação da pandemia do coronavírus. Foi no dia 21 de março que aconteceu essa primeira troca de olhar entre mãe e filho. Daí em diante, os olhinhos do pequeno Davi nunca mais pararam de procurar pela Stephanie. Ele descansa na segurança desse colo e nem se perturba com o barulho chamado coronavírus que agita o mundo aqui fora. Enquanto recebe esta proteção, a mamãe, que embarcou nessa primeira viagem em plena pandemia e isolamento, é quem lida com o turbilhão de sensações. A tela ajuda a encurtar a distância, mas nada substitui o calor de um abraço. E abraçar nesse momento tem sido algo muito esperado. Tem dia que você pensa, não, hoje eu acho que eu vou pegar aí. Abraçar também se tornou uma expectativa para Maria Fernanda toda vez que a mãe chega do trabalho. Peraí, deixa eu tirar o sapato. Por ser médica, somente depois de uma rotina criteriosa de higienização é que Flávia pode dar o aconchego tão esperado na filha. Vamos lá? Um abraço agora pode. Mas com leitura a gente consegue tentar contornar, e eu acho que dependendo como você consegue passar essa situação para os seus filhos, né, eles passam a entender melhor. Tudo mudou, menos esses momentos com a filha. Um pouco mais de emoção, né? Você sabe que eu tenho essa possibilidade de estar com ela, enquanto a gente sabe, tem tantos colegas que não tem jeito, né, que precisam estar trabalhando. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Pois é, estamos de volta, como você viu aí o comercial de O Palhão Artesanato aí para você. Lembrando que você pode fazer então o seu pedido, a loja não está aberta fisicamente, através de 2 mecanismos diferenciados e mais o WhatsApp. Então, o primeiro, você faz o pedido através do site opalhão.com.br, ou então você pode descrever as informações através de opalhão@terra.com.br. Lembrando também que ele tem o seu telefone fixo e mais o WhatsApp para que você possa estar ligando. O WhatsApp é 95265
8255. Nosso muito obrigado aí pelo apoio diante desse momento bastante difícil, desse empresário e de toda a sua equipe de trabalho. Receba a nossa solidariedade e os nossos cumprimentos aí. Bom, chegamos aqui num momento bastante importante, porque vamos falar da saúde aqui em todo o Brasil. Você na sua cidade, no seu estado, sabe que agora começou a terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe. Observe bem que ela tem 2 etapas e procura atingir aí 6 públicos-alvos diferentes. Vamos observar nas informações. Hoje até domingo, o foco da vacinação são as pessoas com deficiência, crianças com idades entre 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mães até 45 dias após o parto. A segunda etapa, que vai do dia 18 a 5 de junho, pretende imunizar também os professores de escolas públicas e privadas e adultos entre 55 e 59 anos de idade. A meta é vacinar 90% do público-alvo. De acordo com o último balanço divulgado, pelo menos 1.700 pessoas foram hospitalizadas com síndrome respiratória aguda grave decorrente do vírus da gripe influenza e 163 morreram em função da doença. Tele Brasil Notícias. Pois é, a próxima informação tem a ver aí com preços abusivos, que mereciam uma tribuna livre disso, né? Porque realmente houve denúncias e está havendo de todos os cantos, denúncia no arroz, no feijão, nas legumes, nas verduras. É a barbaridade do momento. Em vez das pessoas se solidarizarem, elas acabam fazendo o quê? Cobrando mais uma da outra, explorando uma a outra, num momento em que todos temos que nos unir para poder beneficiar aqueles que podem e aqueles que não podem, né? Exatamente. Mas veja, o governo federal fecha acordo para evitar preços abusivos. Exatamente. Então, para melhorar e edificar a comunicação e também para monitorar o aumento abusivo de preços de produtos e mercadorias em todo o país, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça fechou uma parceria com a Associação Brasileira de Supermercados. Vamos conferir esse acordo financeiro para que não haja preço abusivo por parte da rede de supermercados. Os supermercados são um dos poucos comércios que têm autorização para funcionar durante a pandemia do novo coronavírus. Mas desde que as medidas de isolamento social entraram em vigor, uma reclamação tem sido frequente entre os consumidores: os preços dos produtos. E para evitar essa prática, o Ministério da Justiça fez um acordo com a Associação Brasileira de Supermercados para a troca de informações e controle de possíveis abusos nos preços de produtos em razão da pandemia. Pelo acordo, a entidade que representa os supermercados se obriga a divulgar a seus associados a nota técnica da Senacom sobre aumentos de mercadorias desproporcionais cobrados pelos fornecedores. A medida vale por 60 dias e pode ser prorrogada. Em momentos de crise, o Código de Defesa do Consumidor proíbe aumentos abusivos. E, de fato, a única maneira de sabermos isso é verificando se há um comportamento oportunista do empresário naquela situação concreta. Um outro acordo para proteger o consumidor é com a Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, que vai intensificar o monitoramento e as investigações sobre a prática de preços irregulares em produtos agropecuários. Poderemos mapear a cadeia produtiva. Então pode acontecer que um comerciante que comprou o feijão mais caro repasse. Isso por si só não seria abusivo, mas isso que nós vamos olhar. Caberia mais, eu acho, tanto da indústria até o empresário se conscientizar e não repassar ou cobrar um preço fora da realidade. Tele Brasil Notícias. Muito bem, eu quero agradecer a sua audiência, você em outros países, Portugal, Espanha, Canadá, Brasil,
que participa através da sua audiência, também da sua comunicação, toda a rede de TV aí da TV Cinec, o pessoal lá de Goiás, o pessoal de Minas lá da TV Estrela, o nosso cumprimento também, né? Enfim, toda a rede que participa aqui das nossas comunicações. E o Tele Brasil Notícias, como eu falo sempre, é um jornal feito especialmente para você, com notícias na medida certa. Algumas semanas atrás nós falamos do turismo, que estava em crise aqui no Brasil, e muitos empresários do turismo estavam dispensando até funcionários, estavam tentando organizar a sua empresa. E parece que o turismo vai receber aí, ou está recebendo, 5 bilhões para enfrentar a crise. Então o governo liberou 5 bilhões de reais para atender principalmente as micros, as micros e pequenas empresas do setor de turismo em todo o Brasil. E é um dos mais afetados, inclusive, o setor de turismo, por essa pandemia do coronavírus. Tanto é que é verdade que nós já soltamos algumas informações em jornais anteriores falando dessa crise. Vamos acompanhar mais essa informação. Serão liberados 5 bilhões de reais em crédito extraordinário para o Fundo Nacional do Turismo. De acordo com a medida, 53 segmentos, desde um guia turístico até grandes empresas do setor, vão poder acessar as linhas de crédito para enfrentar a crise. Essa medida provisória ela vem exatamente para corrigir essa distorção e fazer com que as empresas, desde a microempresa, do empreendedor individual, a pequena, a média, até a grande empresa, possa ter um acesso efetivo a esses créditos. Segundo o ministro, 17 instituições financeiras já foram cadastradas em todo o país para liberar o crédito. 80% do dinheiro vai para micro, pequenas e médias empresas de turismo, responsáveis pela maioria do setor. O restante será destinado às empresas de grande porte. Esse recurso ele é de livre utilização da empresa. Ele pode ser utilizado ou para capital de giro, ou para a compra de equipamentos, ou para reformas. O Ministério também lançou o novo selo de biossegurança para o turismo. A ideia é credenciar estabelecimentos que mantêm padrões de higiene e prevenção contra a Covid-19. Esse selo ele vai servir para que a gente possa fazer esse reconhecimento em vários segmentos do turismo no Brasil, dando mais segurança aos turistas brasileiros. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Hoje, no Brasil e até em outros países, os dias das memórias de fatos importantes das nações e também de entidades e acontecimentos são bem lembrados. E não podia ficar de fora o Dia da Memória do Poder Judiciário aqui no Brasil. As memórias dos tribunais e também os legados de personalidades que fizeram justiça, ou a justiça brasileira ganhar um marco na história, o Dia da Memória do Poder Judiciário é comemorado, então, no dia 10 de maio, a partir de agora. Para o STJ, visa valorizar a história, o patrimônio, a arte, a cultura, a educação e parte da iniciativa do tribunal de alguma forma, se aproximar, então, de cada um de nós como cidadãos. Vamos observar. Valorizar a arte, a cultura e o patrimônio. O conceito de cidadania para o Superior Tribunal de Justiça vai além do dever dos julgamentos. São várias as iniciativas que o STJ mantém para aproximar o tribunal do cidadão. E mais, preservar a memória da justiça brasileira. Você trabalhar dentro de uma organização, a memória como um valor, é uma forma de revigorar e de dar visibilidade à identidade dessa organização dentro do campo social.
Preservar a memória do Poder Judiciário é tão importante que o Conselho Nacional de Justiça escolheu o dia 10 de maio para comemorar a data. O dia foi escolhido por ser o mesmo da criação da Casa da Suplicação do Brasil, a primeira instituição superior criada no Judiciário brasileiro em 1808. De lá para cá já são 212 anos de história. O objetivo é criar no calendário anual para homenagear e preservar a memória, o acervo documental dos tribunais e o legado das personalidades que marcaram a história da justiça brasileira. Entre as iniciativas do Tribunal da Cidadania foi criado o Museu do STJ, que funciona desde 1990. O espaço é aberto ao público e tem exposições permanentes sobre a Corte atual e o antigo Tribunal Federal de Recursos. É possível encontrar objetos antigos, conhecer como eram as salas de julgamento e os gabinetes dos ministros. Entrar no museu é como voltar no tempo e conhecer um pouco mais da história da justiça brasileira. É uma forma também de você reconhecer a mudança das práticas e a evolução dessas práticas dentro das instituições. Parte, por exemplo, do acervo do Museu do STJ é dedicada à preservação da memória do antigo Tribunal Federal de Recursos, que foi um tribunal extinto com a Constituição de 1988, né? Mas do qual o STJ herdou a estrutura material e humana desse tribunal. 1.700 livros fazem parte do acervo da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, que é referência na área jurídica e tem por missão oferecer informação em doutrina e legislação no apoio das atividades do tribunal. Além do acervo físico, são mais de 100 mil documentos jurídicos em formato digital, disponíveis na Biblioteca Digital, a ABDJUR, que coleta, armazena e preserva documentos produzidos ou mantidos pelo STJ, permitindo que o cidadão possa ter acesso a todo esse material. São cerca de 700 mil acessos por mês. Tanto a biblioteca quanto o museu são espaços para a população. É o STJ cumprindo sua missão de aproximar a justiça do cidadão e manter a história do judiciário viva. Tele Brasil Notícias. Muito bem, chegou aquele momento e você se informar juridicamente aqui no Tele Brasil Notícias. E no momento jurídico de hoje, vamos abordar o habeas corpus, que foi rejeitado contra o decreto que obriga o uso de máscara no Distrito Federal. O ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro, ele indeferiu o habeas corpus preventivo impetrado por um servidor público contra o decreto 40.648 de 2020 do Distrito Federal, que torna obrigatório o uso de máscaras para a prevenção do Covid-19. Vamos observar o parecer e o porquê foi dado justamente essa sentença e qual era a intenção envolvida nessa petição de habeas corpus. Superior Tribunal de Justiça rejeita habeas corpus contra decreto que obriga o uso de máscaras no Distrito Federal. Desde o dia 30 de abril, o governo do Distrito Federal tornou obrigatório o uso de máscaras em locais públicos, no transporte coletivo e em estabelecimentos comerciais, industriais e de serviço. A partir do dia 11 deste mês, vai haver penalidades para quem descumprir a regra, e um servidor público impetrou habeas corpus alegando que a norma ameaça os cidadãos que vierem a infringir a determinação, atentando assim contra o direito de ir e vir. O objetivo do homem era impedir que ele pudesse ser preso ou levado à delegacia quando não estivesse em aglomerações ou em contato direto com pessoas que não os familiares. A decisão foi do ministro Nefi Cordeiro, que rejeitou o pedido, destacando que não foi apresentada nenhuma prova pré-constituída de concreta e injusta coação à liberdade de ir e vir. O ministro lembrou ainda que a jurisprudência do STJ estabelece que não cabe habeas corpus para o controle abstrato da validade de leis e atos normativos em geral. Nefi Cordeiro ressaltou ainda que o Supremo Tribunal Federal confirmou o entendimento de que estados e municípios podem criar normas próprias para combater o novo coronavírus. Tele Brasil Notícias. Queremos aí agradecer a sua audiência, você em todo o estado de São Paulo. E agora o assunto envolve justamente o estado de São Paulo, onde nós temos aí o Poupa Tempo. E o governo do estado de São Paulo lançou o app Poupa Tempo Digital. Por quê?
Justamente nesse momento de coronavírus, os poupa-tempos estavam fechados, as pessoas não podiam usufruir dos serviços oferecidos. Então o governo de São Paulo lançou o app Poupa Tempo Digital para que a população possa ter acesso aos serviços ali oferecidos. Isso vai facilitar, enfim, a vida de nós e que inclusive obedecemos estritamente o isolamento social. Vamos observar quais são essas melhorias neste aplicativo e quais as utilidades dele e como podem ser um facilitador de nossa vida em petições de carteira de habilitação, em saber do transporte de metrô e assim por diante. Vamos observar. E o governo do estado de São Paulo lançou o aplicativo Poupa Tempo Digital, tudo aí para facilitar a vida da população que segue no isolamento social e as pessoas que precisavam ir até um posto do Poupa Tempo em todo o estado de São Paulo agora podem ter todas as funções do Poupa Tempo, ou 60 funções do Poupa Tempo, na palma da mão, no celular. Entre eles, teremos a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, acesso ao seguro-desemprego, também carteira de trabalho digital e também documentação da CDHU e da Sabesp. Segundo o governador João Dória, esse é um procedimento que também pode ter no pós-pandemia, né? É algo para se pensar a longo prazo, mas nesse momento o Poupa Tempo Digital é para facilitar a vida da população e pode ser baixado tanto no iOS quanto no Android. Nesse momento em que o distanciamento social é a principal forma de combate à Covid-19 e que os postos poupa-tempos estão com os trabalhos suspensos, a Prodesp desenvolveu o aplicativo Poupa Tempo Digital. O app oferece a possibilidade de fazer consultas e serviços online pelo celular. São mais de 60 serviços públicos, como a solicitação da segunda via e também renovação da CNH, acesso ao seguro-desemprego, carteira de trabalho e situação das linhas do metrô e também da CPTM. O uso é bastante fácil e intuitivo. É possível, inclusive, editar a tela inicial com os serviços que você mais utiliza. Queremos que o Poupa Tempo esteja cada vez mais próximo do cidadão, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Muito bem, fique conosco, já já tem aí Tele Brasil no ar com muito esporte. É o Tele Brasil Esporte no ar para você, falando da Ponte Preta e também do Paulista de Jundiaí. Tele Brasil no esporte. Como você viu no bloco anterior, o comercial de O Palhão, eu quero lembrar que O Palhão Artesanato está atendendo através do seu site, porque a loja física está fechada. Então você vai pedir aí o seu produto, vai selecionar no site opalhão.com.br e já faz o pedido ali. Também você pode mandar o seu pedido através do e-mail opalhão@terra.com.br. Ele tem também o WhatsApp para que você possa fazer o seu pedido, que é 95265 8255, código de área 11, porque é aqui de São Paulo. Então, dado aí o recado para você, não esqueça disso e aproveite, você que faz a revenda de artesanatos, enfim, você que utiliza os produtos aí essenciais do O Palhão, fica aí comunicado e aproveite. Você também pode fazer aí suas compras e vai receber aí através dos mecanismos de envio, através do correio ou outros que o Palhão sempre está providenciando para você. Vamos falar agora de mais um assunto que tem a ver com a saúde. Você que, aliás, está de parabéns, está trabalhando na área médica, em hospitais, no atendimento à população, nesse momento de pandemia do coronavírus, o Senado ele aprovou um projeto que prioriza teste do Covid-19
em profissionais da área de segurança. Exatamente, e também de saúde. Esse é um fator bastante importante. E isso aconteceu no dia 12 agora de maio, e ele estabelece prioridade às categorias profissionais na realização de exames para detectar o Covid-19. Então, prioridade. E quais são as profissões? São os profissionais que estão policiais, agentes penitenciários ou funerários, né? Médicos, bombeiros, enfermeiros. Inclusive, a PL 1409 de /2020 foi relatado pela senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que apresentou substitutivo a esse texto aprovado pela Câmara. Com isso, o texto precisará ainda ser analisado novamente pelos deputados. Mas fica aí já uma primeira proposta para que você, que está de frente aí com o coronavírus, possa ter a prioridade de fazer o teste primeiro. Por quê? Porque envolve o seu serviço, a sua capacidade de estar aí oferecendo a voluntariedade, o seu trabalho de saúde à população, não só de saúde, mas também as outras categorias, como falamos aqui, né? Você que é policial, os agentes funerários, você que é médico, você que é bombeiro, enfermeiro, está aí classificado para ter esse primeiro momento aí de testes com prioridade para o coronavírus. Vamos observar. Por isso, julgamos pertinente o projeto sobre análise, pois torna legalmente obrigatória a disponibilização de equipamentos de proteção individuais de saúde, prioridade na realização dos exames para diagnóstico de Covid-19. Quando positivos, esses testes orientam o afastamento imediato do trabalho e o início precoce do tratamento de pessoas que, mesmo sendo jovens e previamente rígidas, como mencionado, estão expostas a alta carga viral. Um teste com resultado negativo, por sua vez, auxilia na decisão de retorno ao trabalho que estão sendo muito demandados na atual emergência de saúde pública, como médicos e enfermeiros. Tele Brasil Notícias. Fique conosco, já já vem aí Polícia em Ação. Tele Brasil no Esporte. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Notícias do mundo esportivo. Muito bem, começamos o nosso Tele Brasil no Esporte no ar aí para você. Falando um pouquinho também, lembrando que você que vai fazer o seu pedido dos seus produtos através do Palhão, não esqueça que a loja física não está aberta, então você pode fazer o seu pedido através do site opalhão.com.br ou mesmo através do e-mail, que é opalhão@gmail.com. Tem mais, você que quer aí também fazer o seu pedido pelo WhatsApp, o telefone é 925265-8255. Lembrando que fez o pedido, mandou lá o seu e-mail, eles vão selecionar os produtos e encaminhar para você aí em sua região. Você que negocia aí a parte de artesanato, você que utiliza produtos, ou você mesmo que procura aí adquirir os produtos do Opalhão Artesanato, funcionando então através da internet para o seu pedido. Vamos começar falando da Ponte Preta, exatamente. Notícias do mundo esportivo. E a Ponte Preta mira em mais 5 reforços para a retomada da sua nova temporada, exatamente. Diretoria da Ponte Preta espera anunciar até o fim dessa semana mais alguns nomes entre os 5 reforços que colocou como meta. Inclusive o time de Campinas até aqui fechou com Luizão, Hernandes e Camilo para o restante da temporada. Entre as prioridades do mercado estão um lateral direito, um zagueiro, um volante e um dos 2 atacantes. Os nomes
para cada uma das posições são defensores como o Ryan, da Ferroviária, o meia Neto Moura, do Mirassol, o ponta Felipe Ferreira, da Ferroviária, e também o atacante Matheus Peixoto, do Red Bull Bragantino. O Campeonato Paulista está paralisado desde meados de março, enquanto a Ponte Preta entrou em férias no mês de abril. Isso mesmo, a quarentena no estado de São Paulo foi prorrogada até 31 de maio. No Paulistão, a Ponte Preta luta contra o rebaixamento, por isso que está reforçando o time, tá certa ela. Notícias do mundo esportivo. Tele Brasil no esporte. Vamos agora à nossa segunda notícia de esporte de hoje para você. É uma pena dar essa notícia, mas tem que ser aí comunicada. O Paulista, aquele time lá da região ali de Jundiaí, exatamente, está rifando medalha do título da Copa do Brasil para pagar as contas. O Paulista, então, de Jundiaí, 15 anos após o histórico título da Copa do Brasil, você está vendo aí a imagem do troféu, precisou rifar uma das medalhas ganhas para pagar as contas, uma vez que não tem obtido receitas por conta da pandemia do novo coronavírus. A rifa começou no último sábado e conta com 100 números a R$10 cada um. O time do interior de São Paulo ainda não divulgou o nome do vencedor. E vale lembrar então que em junho de 2005 o Paulista fez história ao vencer o Fluminense justamente por 2-0 em Jundiaí e segurar o 0-0 no estádio do São Januário. E para dar inclusive aquela sonhada volta olímpica na Copa do Brasil que aconteceu. Antes já vinha eliminado o Juventus, o Botafogo, o Internacional, o Figueirense e o Cruzeiro. Tudo isso aconteceu em 2005. E o Tele Brasil Esporte no Ar vai ficando por aqui, voltando a semana que vem. Até lá! Tele Brasil no esporte. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Polícia em ação. Começamos o nosso quadro Polícia em Ação, parabenizando todas as nossas guerreiras que abraçam essa nobre missão de servir e proteger a sociedade. Porque realmente aí, Dia do Policial Feminino. Então, nossos parabéns a você que é uma policial feminino e receba aqui a nossa homenagem do Tele Brasil Notícias, a notícia sempre na medida certa, porque envolve um empenho bastante diferenciado do policial do sexo masculino. Polícia em ação. Muito bem, começamos agora sim falar um pouquinho das ações da polícia, tanto rodoviária como também da polícia militar, da rota, enfim, todos envolvidos na segurança de cada um de nós cidadãos. Os policiais militares do 1º Batalhão da Polícia Rodoviária efetuaram uma prisão em flagrante de um indivíduo por tráfico de entorpecentes. Mas veja a circunstância. Vamos contar então a história. A equipe em patrulhamento na pista norte da SP-150, que é a rodovia Anchieta, que todos nós aqui em São Paulo conhecemos, ela recebeu informações que próximo à passarela do quilômetro ali 27, uma pessoa do sexo masculino estaria praticando tráfico de entorpecentes. E justamente com essas informações, a equipe foi até o local, onde observou um pouco e obteve êxito em abordar o indivíduo e em sua posse uma embalagem de salgadinhos que acondicionavam nada menos que, uma embalagem de salgadinhos, e ela acondicionava o quê? 34 porções de maconha, 40 invólucros de crack, 119 Empendorfs
com cocaína, além de R$ 688 em diversas cédulas de pequeno valor. Interrogado a respeito, ele confirmou fazer parte do tráfico de droga. O indivíduo foi preso em flagrante e ficou à disposição da justiça. Mais uma vez, aí está o 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, ali na região da Anchieta, Imigrantes, atuando de frente contra o crime, não só em favor do trânsito, mas também contra o crime que acontece de entorpecentes e outras barbaridades mais que rolam em nossas rodovias, apesar de toda a busca de segurança. Parabéns a esta equipe pelo brilhante trabalho. Você está vendo aí nas fotos a informação que passamos agora. Polícia em ação. Vamos agora ao nosso segundo caso do Polícia em Ação de hoje. Segundo caso de Polícia em Ação, esse aconteceu logo no início agora do mês de maio. Veja que 2 jovens foram justamente executados lá na Vila Mencken, lá na rua Itapetininga. Observe que 2 indivíduos chegam de moto e um deles friamente desce da moto e efetua vários disparos. Qual foi o final da história? Um dos jovens, que tinha 19 anos, faleceu no local e o outro, de 20 anos, foi socorrido, mas também, pelo que parece, não resistiu. Mais um crime cometido aqui em São Paulo, em que a polícia tem que apurar e descobrir até mesmo as pessoas que cometeram esse crime, pois a moto em si estava com a placa coberta, pelo que foi revelado na informação. Início do mês de maio. Tarde. As imagens mostram o momento em que 2 jovens foram executados na rua Itapetininga, na Vila Mencken, no final da tarde. 2 indivíduos, observe que chegaram naquela moto e um deles desceu e friamente efetuou vários disparos contra os jovens. Um dos jovens, que tinha 19 anos, faleceu ali no local. E o outro, que tinha 20 anos, foi socorrido, mas não resistiu. Polícia em ação. Vamos agora ao nosso terceiro caso do nosso Polícia em Ação. E esse caso tem a ver com personalidade aí da moda, do mundo da beleza, né? A Miss Kimberly Karen foi encontrada morta, esfaqueada, lá no Amazonas. Isso aconteceu na terça-feira, dia 12. A atual Miss Manicoré e candidata do Miss Amazonas 2019, Kimberly Karen, de 22 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava o namorado lá em Manaus. E de acordo então com o G1, a modelo foi esfaqueada no pescoço e o abdômen. O companheiro da Miss, Rafael Fernandes, de 31 anos, é o principal suspeito e é considerado foragido, pois a polícia não conseguiu encontrar até o momento em que estamos gravando essa informação. Inclusive, a jovem Kimberly era acadêmica em odontologia e teria decidido terminar o relacionamento, segundo investigações da delegada Zandra Ribeiro, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro. O tio da jovem, o Henry Mota, disse que antes dela desaparecer, no último domingo, dia 10, ela teria dito que estava com Rafael. E na segunda-feira, dia 11, familiares chegaram a ir ao apartamento do namorado da jovem, da Miss, mas não foram recebidos por ninguém. A partir daí, foram tomadas as providências necessárias. Foi chamado as autoridades para que pudesse saber o que aconteceu e foi revelado então que ela foi morta, esfaqueada lá no Amazonas, em Manaus. Polícia em ação. E esse foi o nosso Polícia em Ação de hoje, que volta na semana que vem com muito mais informações daquilo que acontece no dia a dia em São Paulo, no seu estado ou em qualquer parte do Brasil. É o Polícia em Ação. Polícia em ação.
Brasil Notícias. Esse, hoje, foi o nosso Tele Brasil Notícias, com muitas informações, sempre levando ao seu conhecimento o que está acontecendo e também algumas orientações e até com o Tribuna Livre. Você viu aí o nosso quadro de esportes, o nosso quadro do Polícia em Ação, sempre trazendo novidades. E, aliás, quero agradecer a todos os colaboradores, tanto aqueles que nos mandam as matérias, como também aqueles que participam da nossa equipe de gravação. Hoje aqui está eu e o João, né? O João está fazendo as gravações e a gente produz e edita o melhor das notícias para levar até você. Quero também lembrar que sempre temos o nosso ditado popular: tudo que é bom acaba durando pouco, mas neste momento em que as pessoas estão mais preocupadas em voltar às suas atividades, mas ao mesmo tempo, de um outro lado, preocupada com o coronavírus, o conselho é: siga as orientações médicas dadas aí pelas entidades de saúde do governo federal, mas procure também ter a sua própria higiene. Procure lavar constantemente as mãos, usar a máscara, evitar estar em meio à multidão. Porque, veja, além desses cuidados, você tem que ter o cuidado dos contatos com quem você está tendo, verificar de perto a higiene do seu lar e ter aí, você que está numa idade mais avançada também, o cuidado com a sua saúde e com o dia a dia. Procurar fazer atividades, porque senão a gente acaba, como diz o ditado popular, enlouquecendo, né? E essas atividades vão nos ajudar a conviver o dia a dia se estamos em isolamento. E você que pode ajudar aquela pessoa, o seu vizinho, outros, fazendo compras e outras coisas, procure agir assim. Eu sempre tenho falado que além de você estar preocupado com o bem-estar do próximo, você tem que ter fé em alguma coisa para poder continuar, né? É bem difícil a situação, porque nunca havíamos enfrentado uma circunstância dessa, que mexe comigo, mexe com os meus pais, com os seus filhos, com os nossos filhos, enfim, com a sociedade toda. E ainda mais num momento tão conturbado politicamente e também socialmente diante do que está acontecendo. Mas é o que eu tenho dito sempre: fé em Deus, pé na tábua, mas dentro do limite certo, e a gente deseja estar de volta na próxima semana. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e fique com Deus.